Fala galera, gente boa do futebol goiano, especialmente você, amigo esmeraldino. Vamos a partir de agora fazer aqui uma perspectiva para o jogo entre Goiás e Palmeiras no estádio Serra Dourada, jogo pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Goiás é 13º colocado, 21 pontos, o Palmeiras é 5º com 30. Palmeiras que tem um jogo a menos, né, uma partida contra o Fluminense. Quando saiu a tabela do Campeonato Brasileiro, evidentemente este jogo já era olhado como um jogo muito difícil para o Goiás e segue sendo muito difícil. Eu só imagino que talvez esse seja o melhor momento para enfrentar o Palmeiras nesta temporada. Mas antes de falar do jogo deste domingo, vamos aqui contar um pouquinho da história de Palmeiras e Goiás. Olha só, 48 jogos entre eles, 14 vitórias do Goiás, 25 vitórias do Palmeiras. O Palmeiras é um time que historicamente sempre levou vantagem sobre o Goiás. O Goiás marcou 57 gols e o Palmeiras 72. As duas equipes empataram 9 vezes. Vamos agora aqui para os confrontos aqui em Goiânia. O Goiás tem uma pequena vantagem, mas tem vantagem. Foram 25 partidas, 10 vitórias do Goiás, 9 vitórias do Palmeiras e 6 empates. Isto aqui em Goiânia, contando tanto o Estádio Olímpico como o Estádio Serra Dourada. O primeiro jogo entre as duas equipes aconteceu no dia 4 de novembro de 1973, o Palmeiras venceu o Goiás no Olímpico por 1-0. Ali até 1995 o Palmeiras ganhava praticamente todos os jogos do Goiás, né? Raríssimas exceções, só 4 o Palmeiras não havia vencido. Depois é que o Goiás foi equilibrando, especialmente aí neste século. O último jogo entre eles, em 2015, o Goiás venceu por 1-0 aqui no estádio Serra Dourada pelo Campeonato Brasileiro. O Goiás que ganhou os últimos 3 jogos que fez contra o Palmeiras, em 2014 e os 2 de 2015. O primeiro no Allianz Parque e o segundo aqui no estádio Serra Dourada. Lembrar que um jogo, sem dúvida, para o torcedor esmeraldino é um jogo de maior lembrança, né? Aquela semifinal da Copa Sul-Americana, jogo de volta, o Goiás ganhou do Palmeiras por 2-1 no Pacaembu, no dia 24 de novembro de 2010. Naquele dia o Goiás era comandado por Arthur Neto e o Palmeiras por Luiz Felipe Scolari. O Goiás jogou com Arley, Rafael Tolói, Hernando Marcão, Douglas, depois Felipe, Carlos Alberto Amaral, Marcelo Costa e Wellington Saci. Lá na frente o Otacílio Neto e o Jonilson, depois o Jonilson e o Rafael Moura. Os gols do Goiás, Hernando e Carlos Alberto. Luan marcou para a equipe do Palmeiras. Público de 34 mil pessoas lá no Pacaembu, jogo arbitrado por Eber Roberto Lopes. Jogo que levou o Goiás à decisão da Copa Sul-Americana. Agora vamos para o jogo deste sábado. Então, como eu dizia lá atrás, quando saiu a tabela, todo mundo já imaginava que este seria entre os jogos mais difíceis do Goiás dentro da competição. E segue sendo. Apenas o Palmeiras vive o seu momento mais conturbado dentro do Campeonato Brasileiro. Apenas uma vitória nos últimos 7 jogos. E um time que chegou a dividir a liderança ali com o Santos, agora é o 5º colocado. Então o Palmeiras sente a crise, trocou de treinador no decorrer dessa semana. Filipão foi demitido após a derrota para o Palmeiras e Mano Menezes foi contratado para dirigir o Palmeiras. Então tudo isso demonstra o momento difícil que passa o Palmeiras, mas ainda assim o time paulista conta com uma equipe muito qualificada, um elenco muito recheado de bons jogadores. O Palmeiras consegue montar aí 2 bons times, né? Muitos jogadores contratados a peso de ouro, e tudo isso faz do Palmeiras um dos favoritos a conquistar o título do Campeonato Brasileiro. E diante do Goiás não é diferente. O Palmeiras, para mim,
é favorito contra o Goiás. Mas já ganhou o jogo? Não, é favorito, tem mais chances de vencer. Mas se o Goiás ganhar do Palmeiras aqui no estado de Serra Dourada, não será nenhuma zebra, pelo menos não no meu entendimento. Então eu vejo um Palmeiras com mais possibilidades de vencer, mas o Goiás tem sido muito forte jogando aqui no estádio Serra Dourada e também tem possibilidades para vencer a equipe palmeirense. O Palmeiras venceu o Everton, expulso contra o Flamengo, convocado pela seleção brasileira. Aliás, o Everton convocado para a seleção brasileira e o Gustavo Gomes, que foi expulso contra o Flamengo e também foi convocado pela seleção paraguaia. Felipe Melo também não vem. Então são 3 desfalques sérios, porque estão entre os 3 jogadores, estão entre aqueles principais jogadores do Palmeiras. O goleiro Everton, o volante Felipe Melo e o Gustavo Gomes, o zagueiro. Então o Palmeiras dá ali uma enfraquecida, mas ainda assim segue com um time muito bom. A tendência é que o Palmeiras joga aqui com Fernando Praz, Marcos Rocha, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa, o Thiago Santos ou Ramírez, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa, Dudu, Zé Rafael e Luiz Adriano. Esse é o time do Palmeiras que deve começar o jogo contra o Goiás. Por outro lado, o técnico Ney Franco tem feito dúvidas, tem mantido dúvidas sobre o Goiás. Existe uma dúvida aí entre Daniel Guedes e Gilberto Júnior. Ah, mas é um ou outro? Sim, é um ou outro. Se jogar o Daniel Guedes, o Iago Felipe vai jogar de volante. Se jogar o Gilberto Júnior, o Iago Felipe vai jogar de lateral direito. Uma outra novidade aí no Goiás é o Renatinho, que deve ganhar a posição do Marlone no meio campo. Aliás, faz muito tempo que o Renatinho está aguardando essa oportunidade e faz por merecer. E tem uma pequena dúvida que pode, mas eu não acredito que aconteça, seria a entrada do Alan Ruschel no lugar do Marcelo Hermes. Então o provável Goiás, Tadeu, Daniel Guedes ou Iago Felipe, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Jefferson, Giovani aliás, Gilberto Júnior ou Iago Felipe, Léo Cera, Marcelo Hermes ou Alan Ruschel, Renatinho, Michael e Kaique. Olhando esse time do Goiás, o retorno do Daniel Guedes, se acontecer, é importante. O Goiás, nem o Kevin nem o Iago Rocha conseguiram substituí-lo. Essa entrada do Renatinho no lugar do Marlone eu também vejo como importante. O Goiás que deve manter o seu mesmo esquema, né, com no 4-2-3-1. Aí se jogar o Daniel Guedes, o Iago Felipe vai para o meio campo, forma a dupla com o Léo Sena. Se jogar o Gilberto Júnior, o Iago Felipe vai jogar de lateral direito. E o que o Goiás precisa fazer para ganhar do Palmeiras? Primeiro, ser muito organizado. A organização será fundamental. Segundo, ser muito preciso quando tiver oportunidade. Se o Goiás tiver oportunidade para sair, para fazer, para abrir o placar, precisa aproveitar. Não pode desperdiçar chances, por exemplo, como aquelas desperdiçadas diante do Fortaleza, quando o jogo ainda estava 0-0, especialmente a do Michael. Então, esse tipo de lance o Goiás precisa matar contra o Palmeiras e ser inteligente. Espero que o Goiás não adote aquela postura de ficar o tempo inteirinho lá atrás só esperando o adversário e tentando jogar por uma bola, porque isso deixa o time muito próximo da derrota diante de uma equipe competente como é a equipe do Palmeiras. Então você tem que se defender quando não tem a bola, mas quando tem a bola você precisa ter personalidade para jogar, tem que fazer mais do que simplesmente entregar essa bola para o adversário. O jogo é no Serra Dourada, deve ter um número interessante de palmeirenses, mas a tendência é que a torcida do Goiás, a torcida do Goiás vai estar em maior número do que os palmeirenses. E aí vamos ver como é que vai ser o comportamento do torcedor alviverde neste jogo. Como eu disse há pouco, para mim o favorito é o Palmeiras, mas o Goiás tem possibilidade de vencer, especialmente em uma jogada individual do Michael, que é um jogador que tem esse poder, né, de criar jogadas. Talvez o Marcelo Hermes voltando a jogar bem, fazer triangulações ali pelo lado esquerdo, mas aí o Jefferson também precisa ajudar. Então Marcelo Hermes, Jefferson,
jogadores que caem mais por aquele lado, né? Até um dos volantes deve sair por ali também, provavelmente o Iago Felipe. Então é você criando esses mecanismos para fazer o time rompendo dentro de campo, porque eu espero mesmo que o Goiás não tome aquela postura de apenas se defender. O Palmeiras deve sair, deve ser a equipe que vai propor o jogo, o Goiás vai jogar de forma reativa, mas espero que o Goiás faça mais do que isso, do que apenas ficar tentando sair no contra-ataque. Quando tiver a posse de bola, jogue também, está dentro de casa, e isso vale muito. Beleza, gente? Boa sorte aí ao Verdão diante do Palmeiras. E depois eu vou comentar esse jogo pela Rádio Bandeirantes. E depois do jogo a gente faz aí uma avaliação do que foi esse Goiás e Palmeiras pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um abraço a todos e até a próxima.